Mateus 18, do verso 1 ao 6. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vou repetir o verso 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. É interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, vou ler rapidinho, não precisa abrir, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aí você para pensar, né? E fala: tem uma contradição aí na Bíblia, né? Não, né? A Bíblia ela é perfeita, né? Não existe essa contradição. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, Jesus, mais uma vez, estava corretíssimo, né, em seu ensinamento. E ele vai dar o exemplo de uma criança, né? Os discípulos já começam a ficarem um pouquinho soberbos, né? A se acharem que era alguma coisa, né? Curiosos, perguntando para Jesus: quem vai ser o mais importante lá no reino? Né? Cada um se achando ali um pouquinho melhor do que o outro. E nós sabemos que perante o Senhor todos nós somos iguais, né? Ninguém é diferente de ninguém perante o Senhor. Aí Jesus já logo dá uma lição, né? Ele olha assim para eles, ele sonda o coração, ele sabe, e ele vai logo falar, né? Ele fala assim: se vocês não se converterem, né? Não se comportarem como essas crianças, né? Vocês não vão entrar no reino dos céus. Se não viverem como essas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Como é que pode, né, o Senhor, ele querer que nós, né, para os adultos principalmente, temos exemplos de uma criança, né? É estranho, né? Mas Jesus, ele é Jesus, ele é o mestre, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus ele faz coisas loucas, né? Neste mundo, para confundir aqueles que pensam que sabem alguma coisa, né? Os discípulos ali achando que sabiam alguma coisa, que estavam bem na foto, né? Aí Jesus já logo dá uma dura, ele fala: se vocês não forem que nessas crianças aí, na humildade, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Aí eu fiquei reparando nessa lição de Jesus, e nós vemos que tem alguns aprendizados, tem sim muitos exemplos a tirarmos de uma criança, né? Todos nós somos crianças, e a maioria de nós aqui temos crianças também, né? Ou já tivemos crianças. E a criança ela tem muito a nos ensinar. Parando para pensar, principalmente para as tias da salinha, né, elas vão saber melhor do que nós. A criança, quando ela está brincando, de repente acontece alguma cisma lá que uma quer pegar o brinquedo da outra, né? Elas começam a entrar naquela guerra física, né? Começa a chorar, uma quer, outra não quer. A outra está com 5 brinquedos, mas quer pegar aquele brinquedo que está com a outra criança, né? Começa a ter aquela desavença que é comum. As crianças começam a se desentenderem, né? Começa a girar aquela situação complicada. Mas, se você observar, isso vai acontecer. Depois você pode marcar aí no seu relógio aí 5 minutos no máximo. Você vai virar as costas, vai olhar de novo, eles vão estar novamente brincando. Pode ser que às vezes um até machuque a outra, né? Chega a ter uma agressão, mas você vai olhar para o lado, no máximo aí diante de 5 minutos, você vai ver as crianças novamente juntas lá brincando. O adulto ele não age dessa forma, né? O adulto, às vezes, na primeira desavença que existe, ele já se afasta um do outro, né? Aí a gente já parece que já cria um inimigo, né, na pessoa. A gente prefere se afastar da pessoa. E não tem como, né? Porque Jesus fala assim: se você não perdoar, no grande dia você também não vai ser perdoado. Então a chave do perdão, ela é importantíssima também para a nossa salvação. A gente dissemos, por isso que Jesus vai falar como uma criança, na humildade, né, no coração puro.
A Bíblia fala também que os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, pois verão o reino dos céus. E a gente às vezes age como a gente precisa agir nisso. É difícil, nós sabemos que é. Mas a primeira atitude que nós temos é essa, né? Não, cada um no seu canto, aí ele lá e eu cá. E as crianças nos ensinam, né? Eles brigaram, acabaram de ter uma desavença, e daqui a pouco já estão ali brincando de novo. E os pais falavam sempre isso, né? Não, eles brigaram, mas daqui a pouco vão estar brincando de novo. Eles se perdoam com facilidade, eles esquecem as coisas. E é isso que Jesus ele quer de nós quando acontecer alguma coisa, alguma ofensa uns para com os outros. Aí a gente vai até além, a gente fala um para o outro, mas a gente não vai até o irmão, não chega até o irmão para resolver. Pô, o irmão lá foi assim comigo, mas não tem coragem de chegar até o irmão e voltar a ter comunhão com ele novamente, porque vamos estar todos aqui. E é interessante que no grande dia, né, quando formos para o céu, não vai existir dois céus, né? É um céu só. Você vai ter que entrar no céu com seu irmão. Você vai ter que congregar com seu irmão. Você vai ter que conviver com seu irmão. Você vai ter que ceiar com seu irmão. E Jesus ele diz, lá em Marcos, capítulo 11, do 25 ao 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. É forte, né? Se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar aquele que me ofendeu ou aquele que eu ofendi, no grande dia o Senhor também vai fazer a mesma coisa conosco. Você lembra lá do seu irmão lá que você não perdoou? Como é que você quer morar aqui no céu com ele? Ele vai entrar. E você? Já pensou nós não entrarmos por causa de orgulho, né, no céu? Nós não entrarmos no céu porque o nosso coração está amargurado com alguma situação, com algum familiar, com alguma pessoa. Já pensou você não entrar no reino do céu porque você não conseguiu falar a palavra me perdoa, ou a frase me perdoa? É muito pouco, né? Mas é difícil ao mesmo tempo. Por isso que Jesus vai dar logo o exemplo, né? Quando ele fala para sermos como criança, é se humilhar mesmo, a criança ser humilde, né? Ter humildade. A criança ela é assim, ela esquece as coisas fáceis. Vão brigar daqui a pouco, estão se pegando lá, daqui a pouco vão estar brincando novamente. Aí quando nós crescemos, viramos adultos, aí a gente briga, aí para de se falar. Uma vez isso aconteceu comigo e com o meu irmão mais velho, né? A gente, 2 anos mais velho que eu. Quando nós éramos pequenos, brigávamos muito, né? Tinha 2 anos de diferença comum entre os irmãos, né? Irmãos de carne. E uma vez nós fomos crescendo, chegou numa fase adulta, nós brigamos, aí paramos de falar. Ficamos um bom tempo sem falar um com o outro, sem olhar na cara do outro. Imagina a dor da mãe, né, vendo isso. Imagina a tristeza do meu pai, vendo eu e meu irmão dormindo no mesmo quarto e não falando com ele. Aí depois que eu conheci a Cristo, aí eu fui pedir perdão para ele, ele não sabia nem porque ele estava pedindo perdão, e hoje nós nos falamos, né, voltamos a nos falar. Ele ainda não se converteu, mas eu oro para que isso aconteça também. Imagine a tristeza de Deus olhando para nós hoje como igreja e ver os irmãos não querendo falar um com o outro, né? Não querendo olhar na cara do outro. É uma coisa que a gente precisa aprender. Largar a amargura, né? As coisas ruins que tem no nosso coração. Sermos puros, como uma criança também é pura. Por isso, quando você se batiza, né? Estamos falando de batismo hoje no estudo dos jovens, você se torna puro, né? Seus pecados são purificados, você se torna uma nova criatura, né? As impurezas do nosso coração, as coisas ruins, elas são ímpares. Nós temos que fazer o máximo possível para permanecermos assim. Perdoarmos uns aos outros, né? Vai até o irmão, converse com ele, peça perdão, perdoe, porque isso aí é essencial para que nós venhamos estar aí no céu, para morarmos juntos no céu, para cultuarmos juntos ao Senhor até que Ele venha. Outra atitude da criança também que nós vemos, você que é pai vai saber, né? Você deve ter feito muito isso. Quando o pai corrige uma criança, né? Corrige o filho, principalmente quando o filho é arteiro, né? Ele dá umas palmadas no filho, né? Ele dá umas broncas, põe de castigo. Aí depois passa um tempinho curto também, não vou dizer que chega a ser 5 minutos, pode ser um pouquinho mais, mas depois passa um tempo, o que o filho faz? Ele vai lá, daqui a pouco está abraçando o pai, beijando o pai, beijando a mãe, né? Ele vai entender que aquilo ali foi bom para ele, né? Doloroso para o pai, às vezes. Mas a Bíblia fala que nós temos que exortar, né? Às vezes com a varinha. E o filho, ele leva a correção,
ele entende, daqui a pouco passa um tempo, ele está lá abraçando o pai novamente, jogando bola com o pai novamente, ou com a mãe, né? Já nós, como nos tornamos adultos, diante de Cristo, diante do nosso Pai, quando o Senhor ele nos corrige, quando nós passamos por algum momento de dificuldade, momento de aprendizado, né, de deserto, vamos dizer assim, o que nós fazemos muitas vezes como cristão? A gente se afasta do Pai. Nós não aguentamos, aí nós nos afastamos do Pai. Tiago vai falar que nós temos que ser, a palavra certa, perseverantes na tribulação. Às vezes o Pai está nos ensinando alguma coisa, nos corrigindo alguma coisa. E aquilo nós aprendemos hoje com o Pai, nós, Pai físico, nós somos falhos, imagina aprender com o Pai celestial, que é o nosso Pai. Na primeira tribulação que nós passamos, quando estamos em Cristo, na primeira dificuldade que nós passamos, e às vezes Deus permite que você passe mesmo, fez com o Jó, o que nós fazemos? Nos afastamos do Pai. Às vezes chegamos a tornar-se até um filho pródigo, né? Depois volta todo arrebentado, mas volta. Então nós fazemos isso às vezes em Cristo. Nós fazemos isso com o nosso Pai muitas das vezes. Na primeira dificuldade que nós passamos, ou até mesmo se nós encontrarmos alguma coisa que é mais atrativo do que Deus para nós, nós trocamos do Senhor por qualquer outra coisa. E nos afastamos do Senhor. É por isso que temos que ser como uma criança, né? A criança, ela esquece. A palavra do Senhor diz que Deus, ele corrige aquele que ele ama. Às vezes vamos passar por momentos difíceis, mas é para aprendizado para nós. É para o nosso crescimento, é para nós amadurecermos. Se nós olharmos para a palavra e vemos o que os discípulos passaram, o que os apóstolos passaram por amor de Cristo, não chega nem perto do que nós passamos hoje. Muita dificuldade, muito difícil. E aqueles que perseveravam, né, como diz lá em Apocalipse, vão herdar a sua coroa. Né? Então, seja perseverante. Quando vier um momento de dificuldade sobre a sua vida, quando vier um momento de turbulência, né, não fique longe do Pai, não. Entenda, às vezes, como um aprendizado, como um ensinamento do Senhor, para que você venha crescer na fé, para que você venha amadurecer na fé, para que você possa ter, para contar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito na sua vida também. Seja perseverante na tribulação. Aguente, né, até a volta do Senhor, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, mas não se afaste do Pai, não fique longe do Pai, não fique distante do Pai, porque às vezes o Senhor ele faz por amor de nós, ou às vezes não, sempre por amor de nós. E Ele já nos deu algo que não foi pouco, né? Nos deu o Filho. Que nós possamos não nos afastar do Pai, não ficar distante do Pai, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós temos que entender isso, que somos dependentes do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Às vezes as situações que nós passamos, muita coisa é por culpa nossa mesmo, né? Consequência nossa, nós erramos, nós cometemos o erro, nós enfiamos nisso. Mas muitas coisas acontecem e o Senhor ele olha e Ele permite acontecer para você aprender algumas coisas. Com isso vem o crescimento espiritual, com isso vem o crescimento na fé. Você vai conseguir suportar as coisas por causa de Cristo. Então entenda algumas coisas em sua vida como uma correção, um aprendizado. Entenda ao ser levado para o deserto, como foi Jesus, né? Jesus foi tentado, foi levado para o deserto, e o Senhor permitiu Jesus ir até o deserto para aprender, para amadurecer, para sair dali forte. A Bíblia diz que ele sai dali mais forte, né? Sai pregando a palavra, sai cumprindo o seu ministério. Nós temos que estar fortes em Cristo também, né? E tem algumas situações que vão nos fortalecer em Cristo, e nós temos que passar. Outra situação, uma criança, essa aqui eu achei uma lição muito boa. O que uma criança ela faz quando ela está com medo, quando ela se sente ameaçada por alguma coisa? O que ela faz? Qual é a primeira atitude de uma criança, né? Quando ela está brincando ali, acontece alguma coisa, qual é a primeira atitude dela, né? Ela corre para o pai, né?
Ela sai correndo para os braços do pai. Esses dias eu fui na minha sogra, aí ela estava com um cachorrinho lá, cachorrinho bonitinho, né? Bonitinho mesmo, esse cachorrinho de raça, de apartamento, né? Só que lá não era um apartamento, ele não estava no habitat dele, aí ele estava um pouquinho agitado, né? Nós chegamos na casa da minha sogra, aí a Lolo toda feliz, né? Quando ela viu o cachorro, ela subiu, acho que a minha esposa até gravou o vídeo, ela subiu em cima da minha cabeça, assim, ela agarrou em mim. E tinham 4 pessoas lá, estava a Júlia, estava a minha sogra, eu e minha esposa. Ela correu para os meus braços, ela se agarrou assim na minha cabeça, ela ficou aqui em cima. Ela filmando e eu dando risada e segurando ela, né? Quando uma criança ela se sente, ela está em momento de dificuldade, momento de aflição, ela procura o pai. Ela procura o pai, ela vai para os braços do pai, ela se sente segura nos braços do pai. E sabe o que a Bíblia fala em relação a isso? Eu achei interessante porque a Bíblia diz assim, se vocês sendo mal sabem dar coisas boas para o seu filho, imagine o pai que está no céu. Se a minha filha ela consegue confiar em mim, e às vezes eu consigo proteger ela, eu sendo falho, sendo nada, imagine Deus, que é soberano, que é dono de todas as coisas, que é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E às vezes a gente não toma essa atitude, nós não tomamos a atitude de correr para os braços do Pai. Às vezes nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, às vezes nós queremos mesmo encontrar soluções, não, eu vou conseguir outro trabalho, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa, a gente esquece que existe um Deus que cuida de nós. O Pai, irmãos, Ele cuida dos filhos. O Pai, Ele cuida dos filhos. Eu consegui cuidar da minha filha, eu pensando nisso esse dia, falei, caramba, eu consegui cuidar da minha filha, ela se sentiu protegida comigo, que também tem um monte de medo. Imagine Deus. Imagine a alegria do Senhor, do Pai, quando Ele vê que os filhos confiam nele, que os filhos esperam nele, que os filhos creem nele. É um defeito muito grande nosso, às vezes a gente procura ajuda das pessoas, isso não é errado, nós precisamos uns dos outros mesmo, mas o Senhor está lá esperando o filho correr para os braços do Pai, e nós corremos para um, corremos para outro, e o Senhor que cuida de nós, o Senhor que é dono de todas as coisas, a gente esquece de dobrar o nosso joelho, muitas das vezes, e correr para os braços do Pai e falar, Senhor, me ajuda. Vocês lembram de Jesus? Acredito que foi o momento, acho que o segundo momento mais difícil de Jesus, mais difícil, porque o primeiro foi quando ele estava lá, sendo crucificado, mas quando Jesus está chegando ao Calvário, em Getsemane, e ele chamou Pedro, Tiago e João, para ir com ele orar, e quando ele estava orando, a Bíblia diz que Jesus ele chegou a suar sangue, e quando ele começa a orar ao Pai, ele olha para os 3, o que eles estavam fazendo lá? Dormindo. 3 vezes ele vai olhar para os... Ele fala, trouxe uns caras aqui comigo, aqui que vai me ajudar. Quando ele olha para trás, cadê os 3? Dormindo. E mesmo assim a Bíblia diz que Jesus, ele teve um momento de intimidade maior ainda com o Pai. Você vê que ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a orar ao Senhor, ele faz a oração, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele correu para os braços de quem no momento de aflição? Mesmo estando com amigos, mesmo estando com os irmãos dele em Cristo, ele correu para os braços de quem? Jesus, ele confiou a vida dele em quem? Em quem nós temos confiado a nossa vida? Quem é o autor e consumador das nossas vidas? Quem é que criou você? Quem é que girou você no ventre? Quem é que fez você? Quem é que olha para você? Quem é que conhece você mais do que você mesmo? Quem é que sabe das suas necessidades? Quem é que sabe o que você está passando? É o Pai. É o Pai. Jesus sendo Jesus, Jesus sendo Cristo, já preparado, já chegando no fim do seu ministério, ele ainda teve a lembrança, ele falou assim, eu vou orar ao meu Pai, eu vou buscar a ajuda do meu Pai. E às vezes falta isso de nós, como adultos cristãos, ser dependentes do Pai, buscar ajuda, o recurso no Pai, orar ao Pai. E aí você pensa assim, mas como é que eu faço isso, né? Tem que fazer muito esforço. A Bíblia diz que se você abrir a porta do seu quarto, olha como é simples, né? Você abre a porta do seu quarto, você entra lá no secreto ele te ouve, ele te responde, é só você abrir a porta do seu quarto, entrar lá,
Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser deitar, sentar, você vai falar com o teu pai. Mas nós precisamos correr para os braços do pai. Sabe o que é triste? Às vezes nós desabafamos tantas coisas, às vezes até cuspimos na rede social, desabafa no status, coloca um monte de coisa, mas ninguém vai aos braços do pai. Ninguém vai atrás daquele que ele deu o filho dele por você. E a Bíblia diz, nós falamos aqui, você sendo um pai falho, você sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagine o Deus que está no céu. Nós precisamos entender, é isso que Jesus estava mostrando para os discípulos ali, vocês são dependentes de mim. Se vocês não se comportarem, não agirem como crianças, nem no reino vocês vão entrar. Nós podemos ter estudo, ter recurso, mas nós somos dependentes de Deus, irmãos. Não tem como. Você pode ter todo o recurso que for, se você não tivesse Jesus Cristo, se Ele não tivesse mandado Jesus, você não ia ter nem acesso a Ele mais. Nem eu, nem ninguém. E por que nós, como os filhos, não nos comportamos como uma criança? Quando está em perigo, quando está com medo, quando está inseguro, não vai nos braços do Pai. Quando estamos passando por momentos de dificuldade, onde seja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu casamento, por que nós não corremos para os braços do Pai? Por que nós não pedimos ajuda do Pai, o socorro do Pai? Parece que nós fazemos pouco caso do Senhor, né? Mas Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Como Jesus orou também, né? Seja feita a tua vontade. Mas Ele foi aos braços do Pai. O apóstolo Paulo, quando estava passando por um momento de dificuldade, né, o espinho na carne, ele foi até quem? Será que ele não poderia ter chamado Timóteo, algum irmão, para orar com ele? Ele vai até quem? Ele ora a Deus. E mesmo assim o Senhor, você vai continuar com o espinho na carne. Mas ainda que você continue, mas você está com Cristo. Só o Senhor olhar para você e falar assim, já pensou? Fala assim, estou com um problema. Aí Deus ele olha para você e fala assim, tá, você vai continuar com esse problema, mas você vai continuar comigo. É bom ou é ruim? É bom, porque a Bíblia diz que tudo isso aqui é passageiro, isso vai acabar um dia. Um dia não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais que comprar remédio, não vai ter mais dores, preocupação, lamento, choro, não vai ter mais nada disso, acabou. Mas eu espero que até lá todos nós tenhamos cumprido aquilo que o Senhor tem pedido, a confiança no Senhor, a confiança no Pai. Falei, caramba, como é que pode uma criança colocar expectativa em mim? Eu podia até derrubar ela lá de cima, ela podia ter caído do meu braço, mas ela teve uma confiança muito grande. É essa confiança que o Senhor quer que nós tenhamos nele. É essa confiança que o Senhor quer dos filhos dele. Deus, Ele cuida de você, irmãos. Deus, Ele cuida de nós. É por isso que Ele faz a comparação da criança, né? É por isso que nós temos que ser como criança, entendemos que somos dependentes do Senhor. Não é difícil correr para os braços do Pai, não. Às vezes não dá tempo de uma criança correr, né? Às vezes ela cai no meio do caminho, aí chora mais ainda, né? Mas a Bíblia fala que você, lá em Mateus 6,6, está passando por um momento de dificuldade, está se sentindo oprimido, triste, depressivo, é uma dificuldade na sua vida pessoal, no seu trabalho, em algum lugar, alguma área da sua vida, você tem correr para os braços do Pai. Mateus 6,6 diz que você abre a porta do seu quarto, fecha a porta lá, 5 minutos do seu dia, e corre para os braços do Senhor, fala, Senhor, eu sou teu, eu sou dependente do Senhor, eu preciso de Ti nesse momento, eu dependo do Senhor, o Senhor conhece as minhas dificuldades, as minhas necessidades, você se abra para o seu Pai, você fale com o seu Pai. É isso que nós temos que fazer. Não vai adiantar nada a gente ficar mandando direta, desabafar em rede social, né? Não vai adiantar. Tem um Deus maior do que tudo nessa vida que está à nossa disposição, pelo menos para te ouvir, né? Se Ele vai fazer algo, aí é Deus que decide. Mas você passou o seu problema, você falou com o Senhor. Por isso que Ele disse que nós temos que agir como uma criança, né? Alguns exemplos que nós temos. Sermos como criança. Criança tem muito a nos ensinar. Amém, meus irmãos? Que possamos não ser uma criança mimada, né? Mas sermos uma criança que é dependente do Pai. Momento de perigo, corre para os braços do Pai. Uma criança que
Como uma criança que perdoa, peça perdão, perdoa também. Uma criança que quando passar por uma dificuldade for corrigido pelo pai, não pense em se afastar dele, não, porque a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem para onde você correr. Quando o Senhor colocar você quando você se sentir passando por alguma situação e você souber, você vê que o Senhor quer que você aprenda alguma coisa com isso, entenda que Ele te amou primeiro. E Ele te amou tanto que Ele entregou o único Filho dEle para morrer no seu lugar, para carregar os seus pecados. E que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Não espere comer lavas dos porcos, não espere. A Bíblia diz que lá em Hebreus que é muito difícil um cristão, quando ele se afasta dos caminhos do Senhor, para ele voltar é muito difícil. Então, passe o que passar, não se afaste do Pai. Não se distancie do Pai. Faça como aquela criança que tomou uma pancada ali, mas ela já está lá cheirando o Pai, abraçando o Pai, fazendo desenho para o Pai, para a mãe, né? Amém, meus irmãos? Vamos orar.